Mano, acidente, ó, eu tô acidentado, né? Eu tô correndo acidentado agora. Eu me acidentei sábado passado. Assim, uma dica que eu dou, né, pra muito motoca, mano, na chuva, é você dirigindo pra você e pro outro. Você não pode tirar o olho da frente em momento nenhum, porque é um bagulho perigoso. Bater num carro, assim, é questão de segundos, entendeu? Então, acidente, assim, é um bagulho muito perigoso mesmo. E eu já presenciei bastante também. Muito motoca, um parceiro meu morreu na Caramuru esses dias pra trás, por questão de chuva, né? Foi querer desviar do carro na chuva, escorregou a moto, bateu. Cara, eu trabalho com entrega já fazem 2 anos. Comecei a fazer entrega depois da pandemia, né? Quando chegou a pandemia, fechou todos os estabelecimentos na época do lockdown, né? Que a gente teve que se reacostumar, né? Com o mercado de trabalho que foi voltado mais pro delivery, né? Que foi o que aconteceu. E a partir daí, como eu já tinha minha moto, né? Trabalhava no restaurante como sushi man na época, a gente teve que realinhar o time. Eu acabei saindo da área do sushi e parti para a área das entregas. Como eu conhecia mais a cidade, então foi aí que eu dei início às minhas atividades. Mano, atualmente faz uns 2, 3 meses que eu tô na área assim. Trabalho com food, sim, eu tiro a vida com food, né? Eu não vou mentir. Não tenho outro trampo fixo, assim, de carteira assinada, mas é uma coisa que eu trampo no dia a dia. Na verdade, eu já exerço uma outra profissão, né? Sou promotora de vendas, né? De veio como opção para complementar a renda. O trabalho informal, como ele é uma parte contratual, as partes que estipulam aí as cláusulas de prestação de serviço, de pagamentos, tempo desse serviço. Já a CLT não, a CLT ela tem que ser cumpridos certos requisitos, como carga horária mínima, a carga horária máxima, além do salário. O salário ele tem que respeitar o quê? Convenções coletivas, salário mínimo nacional, salário mínimo estadual. A vantagem da gente ser autônomo, cara, é a gente poder administrar melhor o nosso tempo, né? Porque trabalhando CLT a gente acaba dedicando mais a nossa vida para o nosso trabalho do que para a nossa família. Você trabalhando como CLT, você passa a maior parte do seu dia dentro do seu trabalho, não dentro da sua casa cuidando da sua família. Então, quando eu decidi ser autônomo, ser uma pessoa independente, eu vi que minha vida mudou muito, eu pude dar mais atenção para minha família, para minha esposa, para minha filha, então foi uma escolha muito boa e não me arrependo. A gente como autônomo, a gente tem essa segurança e essa flexibilidade de horário. Mas é aquilo, cara, se você não fizer, você não ganha. Se você não acordar cedo, você não vai ter seu pão de cada dia, você tem que acordar cedo e buscar durante seu dia. E é assim, quem trabalha conquista. Eu faço da seguinte forma, assim, tem muita gente que trampa a parte da manhã e a parte da noite eu faço assim, eu trabalho até o celular descarregar. Então, do 100% até o zero, eu tô aí pra rua mais ou menos das 8 da manhã até umas 11, meio-dia. Aí depois eu pego das 6 da noite até meia-noite, mais ou menos, 11 horas, por aí. O primeiro fator é a falta do trabalho formal, seletista, por exemplo, né? Falta trabalho. É um país onde não se investe. Como não se investe, o país não cresce. Segundo, há uma característica pessoal mesmo do cidadão. O cidadão gosta ou acredita que vai se dar melhor, vai ser mais feliz se ele não tiver um patrão, uma regra, uma lei. Então são esses dois vieses. Uma regulamentação nesse sentido poderia ser aí para equipará-los ao menos aos trabalhadores os motoristas autônomos. Com a decisão recente do STF aí, os motoristas autônomos, aqueles que têm o seu caminhão próprio e agregavam esse veículo em transportadoras para prestar serviços para estes,
foi afastado o reconhecimento de vínculo deles. Com isso, foi criado lei própria para regulamentar a atividade desses trabalhadores, garantindo frete mínimo, atualização anual aí dos valores desses fretes. Então, cria certos direitos para esses trabalhadores, estipula requisitos mínimos que tenha que ter nesse contrato entre as partes, nesse contrato de prestação de serviços, e tem a regulamentação de um órgão nacional, que é a ANTT, Agência Nacional de Trânsito. Então, os motoboys, eles não têm nenhuma lei nesse sentido que dá essas garantias a eles, né? Então, a regulamentação, no mínimo, no sentido do motorista autônomo, seria de grande valia. Se for de acordo com o que estavam falando aí pelo governo, não vai ser benéfico para ninguém, né? Porque eles estão querendo reduzir as taxas muito e dá carteira assinada, né, para nós. E nós que trabalhamos pelo iFood, nós já saiu da carteira assinada para ter autonomia própria. Então, se eles acabarem fazendo isso, não vai ser benéfico para ninguém. Acredito que para as pessoas que não tenham o acobertamento da CLT, seria interessante sim que fosse regulamentado. Muitos se sentem livres, né? Porque muitos fazem seus horários, né, a sua maneira. Eu acredito que às vezes até por falta de conhecimento, as pessoas não queiram, né? Acham que vão ganhar menos, que vão ter que trabalhar mais e tudo mais. Mas eu acredito que mesmo que seja por falta de conhecimento, né? Na proteção mesmo, né? Do amparo legal do trabalhador, né? Porque o nosso país, ele tem esse viés, né? De amparar o trabalhador, às vezes através da CLT. E como no caso dos aplicativos, né? A pessoa está desprotegida, né? Às vezes tem que pagar por fora um MEI, né? Mas assim, eu acredito que deveria sim ser regulamentado, né? Para até que tivesse essa proteção. É o trânsito, né? O trânsito, o desrespeito no trânsito, o desrespeito às leis de trânsito, né? A gente vê aí que o entregador, às vezes, passa por essas dificuldades, né? No dia a dia do seu trabalho, da sua rotina, né? Muitos acidentes que a gente vê que acontecem. Então, basicamente é isso, as nossas maiores dificuldades. Acredito que se todo mundo tivesse a consciência, né, de ter que andar corretamente, né, respeitando as leis do trânsito, respeitando as outras pessoas, eu acredito que os incidentes seriam muito menores, né? Mas enquanto não há, infelizmente acontece isso. Eu posso falar de mim mesmo, expressar a minha própria história. No final do ano passado eu sofri um acidente de moto, trabalhava como mototaxista, não tinha nenhum apoio de garagem, de nada. Eu sofri um acidente faltando 2 dias pro final do ano, do Réveillon. Me acidentei, quebrei toda a minha moto. A moto da pessoa que estava no acidente também quebrou. Me machuquei. A pessoa que estava no acidente se machucou. E eu tive que arcar com todos os prejuízos. Não tive nenhum apoio de ninguém. Então é onde que eu afirmo que o motoboy está precisando muito desse auxílio, dessa segurança aí. São mal vistos. Mas não vejo que sejam mal vistos por causa do tipo de trabalho deles, mas sim pela forma como alguns deles vêm se comportando. Então aparece só aquele caso ruim de um, aquele caso ruim de outro, a sociedade entende como uma coisa ruim. Na medida em que são mal vistos pela sociedade, a sociedade entende que aquilo é um cidadão de segunda classe, o que na verdade não é, né, gente? Um cidadão de segunda classe que está ali porque foi incapaz de ter um emprego, porque foi incapaz de fazer alguma coisa melhor na vida. Eu acho que a sociedade tem que ser equivalente a oferecer qualidade de vida para todo tipo de profissional. Mano, assim, a maior dificuldade atualmente, que muito motoca aí reclama, é questão de... Como que eu vou dizer? A questão do público, né? Como recebe a gente. Tipo assim, muita gente tira nós como os caras ruins da cidade, entendeu? Muita gente trata nós como se nós fosse vândalo, como se nós fossemos os cachorros daí, mas mal sabe eles que a correria é diferente. Essa é a maior dificuldade que nós enfrentamos mesmo, é o pessoal que nós atende. Bastante restaurante, condomínio de casa, assim, local que tem mais um nível elevado, a gente sempre é olhado com outros olhos, né? Aí fica meio difícil. Os donos dos aplicativos poderiam ser um pouco mais sensatos, né? E pensar um pouco mais no motoboy, que é a pessoa que está
tá levando a comida na casa de todas essas pessoas que a gente atende, porque a gente enfrenta sol, enfrenta chuva, a gente enfrenta imprudência de trânsito, a gente sai de casa sem saber se vai voltar, pra ser sincero. Então, o que a gente merece é o mínimo, que é uma segurança pra nossa vida e pra nossa família. A gente quer acreditar no futuro melhor, né? A gente sempre preza por acreditar numa mudança. Só que a mudança parte primeiramente de nós. Então, eu acredito que se a gente lutar e persistir, a gente consegue chegar onde a gente merece.